Aí, Nasky de novo. Então vamos lá, galera. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que a gente chama de avançado em nível de monitores. Lógico que não é assim aquele avançado, é um avançado, tá? Mas é o que a gente acredita que você precisa de mais avançado para comprar um monitor se você for uma pessoa que precisa de um uso mais específico, tá? Mais avançado do que isso, lógico que tem mais características e tem várias pessoas que sabem mais até do que a gente sobre monitores e tudo mais, tá? Não estou questionando isso, mas a gente fez um recorte aí das informações para você ter uma quantidade de informações útil e ao mesmo tempo relevante para o que não é nem a maioria das pessoas mais, já é um nicho específico, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês de características que tem muito a ver com o tipo de tela que você tem no seu monitor, tá? Então o seu monitor, ele basicamente ele pode ter três tipos de tela. Porra, mas o cara já começou a fazer a merda. Tem três tipos de tela aí. Então você pode ter um monitor com uma tela que a gente chama de TN. Você pode ter um monitor com um tipo de tela que a gente chama de VA. E você pode ter um monitor com um tipo de tela que a gente chama de IPS, tá certo? Existe uma nomenclatura toda própria para cada um desses tipos de tela aqui, né? Que é da onde vem as siglas. E a gente não vai ficar falando o que significa cada uma, porque isso aqui não vai agregar muito no conhecimento de vocês, tá? Então vamos deixar da forma como tá aqui. É só você saber que tem esses três tipos de tela aqui, certo? E as características que a gente vai falar para vocês, elas têm diferentes níveis aqui nas diferentes telas, tá? Então a gente vai montar uma tabelinha aqui para você saber mais ou menos o que significa cada coisa e o que cada tela pode te trazer, tá? Lógico, essas informações aqui são informações que a gente coloca de acordo com o nosso conhecimento, o nosso entendimento e a nossa opinião. Se você tem uma opinião contrária, ou se você pode contribuir para o assunto, por favor, deixe sua contribuição aí nos comentários, que vai ser bom não só para a gente, mas para todo mundo que estiver interessado no monitor aí, tá? Por que eu coloquei essas telas TN, VA e IPS nesta ordem aqui? Porque essas telas, essa ordem aqui, ela é mais ou menos uma ordem de preço, tá? Então telas telas do tipo TN, elas são normalmente mais baratas que as VA e mais baratas do que as IPS, tá? E a primeira característica que eu quero falar para vocês é do input lag. Então vamos lá. O que quer dizer input lag? Input lag é o tempo que demora entre você jogar a entrada na sua tela e a entrada aparecer para você perceber essa entrada como usuário, tá certo? Normalmente os monitores TN eles têm menos input lag do que os monitores VA e os monitores IPS, tá? Na verdade, o que depende para você ter mais input lag ou menos input lag? Vai depender, na verdade, do processador que você consegue colocar no seu monitor. E os monitores TN, por serem mais baratos, eles têm um processador que às vezes é um pouquinho pior que os VA e um pouquinho pior do que os IPS, tá? Então, por isso, pode ter um input lag um pouquinho maior. Se você é gamer, isso pode fazer diferença para você. Mas se você não é gamer, se você trabalha, por exemplo, com artes gráficas, isso não vai fazer diferença nenhuma para você, porque o ponto não é velocidade, é qualidade de imagem, tá? Então, o TN ele vai ter um input lag mais alto, né? Vamos colocar com dois maisinho aqui. O VA ele vai ter um input lag um pouco mais alto do que o TN, e o IPS ele vai ter o menor input lag, porque o IPS normalmente tem um processador melhor. Então vamos deixar com o verdinho aqui o melhor e com o vermelhinho aqui o pior. Lembrando que não é porque uma das características é a pior que você não tem que comprar um monitor com essa categoria, tá? Vai muito do que você precisa. Na verdade, pensa sempre assim. A Ferrari ela pode ser o melhor carro do mundo, mas se você precisar andar na terra, provavelmente a Ferrari não vai ser o melhor dos carros que você vai escolher, tá? Depende sempre muito do seu uso,
tá? Seguindo aqui, outra característica que a gente tem que olhar no nosso monitor é uma coisa que a gente chama de tempo de resposta. E muita gente confunde tempo de resposta com input lag, ou não sabe diferenciar as duas coisas. Mas são duas coisas muito diferentes, pessoal. O tempo de resposta, ele é o tempo que demora para um pixel mudar de cor, vamos dizer assim. Tá? Então, o tempo de resposta do seu monitor, quando se fala tempo de resposta de, por exemplo, os monitores bons, aí o pessoal está falando tempo de resposta de 2 milissegundos, 1 milissegundo. O quanto de tempo de resposta que ele demora para sair da cor cinza, varrer todas as cores até chegar no branco, depois voltar até a cor cinza original. Tá? Tem que tomar cuidado quando você olha para tempo de resposta, porque existe o tempo de resposta de preto a preto e de cinza a cinza. O de cinza a cinza, ele é mais rápido do que o de preto a preto, tá? Porque depende da saturação do LED lá que você está usando, depende de vários fatores aí, e para você sair do preto e voltar para o preto é muito mais difícil, por isso que demora mais. Normalmente um monitor que tem um tempo de resposta aí de 3 milissegundos de cinza a cinza pode ter um tempo de resposta de 12 milissegundos de preto a preto e você não sabe. Então você tem que olhar para o fabricante para saber como que ele mediu esse tempo de resposta, se você quer saber se o tempo de resposta do monitor é melhor ou é pior. Por que o tempo de resposta pode ser importante para você? De novo, se você está vendo imagens que mudam rapidamente, se você é gamer ou se você produz vídeos profissionais e você precisa saber como que a sua imagem está variando com o tempo, tá? Outro aspecto importante é o seguinte, esse tempo de resposta, o que ele vai trazer para você se você tiver um tempo de resposta muito alto? Quando você tiver um movimento assim na sua tela, você vai enxergar ele borrado. Então, repara que se eu passar com a mão bem devagarinho aqui, você não enxerga borrado. Mas se eu passar com a mão rápido assim, você enxerga um borrão só, você não enxerga a minha mão nitidamente. E se você prestar atenção, o que acontece? Tem pessoas que têm um estômago sensível. Né? E você fica muito tempo olhando esse borrão assim, para as pessoas que têm estômago sensível pode até causar enjoo, tá? Então se você é uma pessoa que tem estômago sensível, não trabalhe com um monitor que tem tempo de resposta alto, você vai preferir um monitor com tempo de resposta mais baixo, tá? Mas de novo, se você trabalha com imagens, por exemplo, arquitetura ou edição de fotografia, provavelmente você não vai querer o tempo de resposta tão alto, tão baixo assim. Porque o tempo de resposta alto ou baixo para você não vai fazer diferença, e tempo de resposta mais baixo significa que o monitor é mais caro, tá? Mas, vamos aqui para os tipos de tela. O TN é o que tem o tempo de resposta mais baixo, tá certo? Então o TN ele tem o tempo de resposta mais baixo, enquanto que o VA ele tem o tempo de resposta intermediário entre os dois, e o IPS ele tem o tempo de resposta mais alto, tá? Isso daqui varia não só com o tipo de tela, varia com o tipo de processador também. Se você tiver um monitor que tem um processador aí decente, você pode ter um IPS com tempo de resposta muito baixo, tá certo? Mas aí vai ser um monitor bem caro. Tá? Se você quiser tudo bom, vai ser muito caro, sempre. Vamos seguir para outra característica importante aqui, pessoal. Fidelidade de cores. Pronto, tá aqui. Fidelidade de cores, pessoal. Fidelidade de cores é uma coisa que você entende bem o que quer. Quer dizer, uma cor que aparece no seu monitor, ela tem que ser o mais próximo possível de uma cor que existe na vida real, tá? E aqui, ó, o TN, ele vai ter a menor fidelidade de cores. O TN é aquele monitor que se você olhar para ele, você vai ver que as cores parecem que são meio lavadas, assim, sabe? São meio esbranquiçadas, não é uma cor muito legal. O VA, de novo, é o intermediário entre eles, e o IPS é o cara que tem maior fidelidade de cores, tá? Então, se você é um artista gráfico que trabalha com imagens, que trabalha com vídeos mesmo, ou qualquer coisa que precise de fidelidade de cores, mas não necessariamente velocidade, aí você vai
querer um monitor IPS. Agora, se você é gamer, apesar de você não ter a maior fidelidade de cores do mundo, num monitor TN você consegue enxergar as cores naturalmente, você consegue distinguir o branco do verde, do vermelho, do amarelo. Vai ficar meio lavado, mas não tem problema. Para desempenho em jogo isso não significa nada, tá? Então, muito provavelmente você que é gamer vai querer um monitor do tipo TN, mas você que trabalha com artes gráficas vai querer um monitor do tipo IPS, tá certo? Outra característica interessante que as pessoas falam um pouco aqui, mas que eu acho interessante comentar, é o ângulo de visão. E o ângulo de visão, se você parar para pensar, ele é importante ou para monitores muito grandes ou para televisores. Por quê? O ângulo de visão, o que significa ter bom ângulo de visão? Significa que mesmo que você esteja olhando o seu monitor meio de lado, assim, ó, significa que você ainda vai ver as cores legal aqui no seu monitor, sabe? Isso acontece muito quando você está numa sala e o sofá ele não está bem de cara para televisão assim, o sofá tá bem de lado assim, você vai assistir televisão assim. Ou se o seu monitor for muito grande, mesmo que você esteja de frente para o seu monitor, o cantinho dele vai estar muito longe lá de você. E aí no cantinho você pode ter uma distorção de cor. Então, quanto mais ângulo você tiver sem distorção de cor, melhor vai ser o que eles chamam de ângulo de visão do seu monitor, tá? O IPS, ele é disparado o monitor que tem o melhor ângulo de visão. Depois o VA é o intermediário de novo, por isso que ele está sempre aqui no meio. E o TN ele tem o pior ângulo de visão, tá? O que eu acredito que para monitores, que é o nosso caso aqui, não signifique muita coisa. Por que eu digo isso? Porque para você ter uma distorção de cor no monitor, pelo fato dele ser grande, a gente está falando que você está sentado muito próximo de um monitor de pelo menos 40 polegadas, que é um negócio meio grande demais, entendeu? Apesar de algumas pessoas terem, mas eu acho grande demais. E o monitor, você está sempre olhando de frente para ele, você nunca olha tão de lado, né? Ninguém instala um computador com monitor de lado assim, todo mundo instala o monitor na frente do computador. Então a questão do ângulo de visão para monitores ela não é tão crítica assim. Apesar do que, o que acontece? Para alguns monitores maiores, você pode ter aquela distorção que eu falei no cantinho da imagem. E aí, o que os fabricantes fazem para corrigir isso? Que eu acho uma saída interessante e, ao mesmo tempo, eu acho ela até simplória, mas interessante. O que os fabricantes fazem? Eles fabricam a tela curva. Né? Então, quando você está olhando de lado assim para o seu monitor, você dá uma entortadinha nele, você está olhando mais ou menos perpendicular àquela ponta do monitor, da mesma forma que você está olhando perpendicular ao centro do monitor. Então, ele consegue colocar uma tela um pouco mais barata, talvez uma tela VA, em vez de ser uma IPS, e você ainda assim não vai ter distorção de cor naquele cantinho da sua tela, porque você tem um monitor curvo, certo? Isso pode te ajudar aí, tá? Então essas são as principais características aí, tá? Não estou dizendo que um tipo de monitor é melhor do que o outro, tá? O que eu estou dizendo são as características de cada um. Eu, sendo bem honesto, se eu fosse gamer, o gamer ele tem que priorizar a velocidade e não necessariamente o tempo, não necessariamente a fidelidade de cores ou distorção de cores. Isso daí para gamer não tem nada a ver. Então, provavelmente, se eu fosse gamer, se você ajustar o input lag do monitor TN, você não vai ter muito problema. Então, se eu fosse gamer, eu escolheria um monitor TN com certeza. Opa. Então tá aqui, ó. Monitor para quem é gamer. Ou se você é um gamer que tem um pouquinho mais de dinheiro, talvez até um VA. Agora, se você é uma pessoa que trabalha com artes e que você precisa de uma fidelidade de cores com relação à vida real, aí eu recomendo, né, que se você é um artista,
que você compre um monitor IPS, tá certo? Só lembrando aqui que uma característica que a gente colocou aqui de cara foi o preço, né? Então, o TN é mais baratixa, depois a gente tem o VA e depois a gente tem o IPS, que normalmente é o mais caro dos três, tá? Lógico, aí você sabendo dessas características aqui, você consegue olhar tanto para o tipo de monitor quanto para o seu bolso, para você decidir o que você precisa e o que vai melhor atender as suas necessidades aí, tá? A gente tem monitores aí como o meu aqui que eu comprei, que eu paguei R$ 600, né, que eu considero barato por ser um monitor, e para o meu uso é excelente. Até monitores de 5, 6, 8 mil reais aí, que são para pessoas que têm um uso extremamente restrito aí, que precisam de coisas que eu não preciso, tá certo? Então, agradeço aí pela atenção de vocês. Se você curtiu o vídeo, se ele foi esclarecedor, deixe o seu joinha. Se eu falei alguma abobrinha aqui ou se você tem mais coisas a contribuir, deixa aí nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos aí para dar uma força pra gente. Muito obrigado de novo pela sua atenção e um abraço aí para todo mundo, galera. Valeu!